Amém? Vamos orar. Senhor, damos graças, Pai, nesta manhã por podermos, Pai, estar presentes na Tua casa e oramos, Pai, para que Tu tomes, Senhor, agora a preeminência no nosso meio, Pai. E o serviço, Senhor, seja apenas um ato de glória ao Teu nome e de santificação dos nossos corações e da nossa vida, Pai. Nós pedimos agora a Tua liderança e a Tua proteção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos, Pai. Amém. Amém. Bom dia a todos. Vamos abrir em Colossenses, no capítulo 2. E vamos ler dois versículos, o 16 e o 17. Colossenses 2 versículos 16 e 17. Amém? Vamos ler. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém? Podem sentar. Amém? Já são 11h05. Vamos tentar falar o que estava aqui planeado dentro do tempo que nós normalmente levamos. Amém? Hoje queria falar sobre o que é que da lei hoje ainda nos interessa. Eu queria falar nós sabemos que a lei está no Velho Testamento e há escrituras que dizem que Jesus terminou esse concerto. Amém? Agora, o que acontece é que muitas igrejas, pura e simplesmente, rejeitam tudo aquilo que está no Velho Testamento e apenas se focam no Novo Testamento. Mas eu queria que nós entendêssemos que se nós vamos nesse tipo de lógica, vamos acabar por falhar. E muitas vezes hoje, principalmente quem está na mensagem há pouco tempo, começa a haver coisas que nós falamos e que, por exemplo, isto dos dízimos e das ofertas, está tudo no Velho Testamento. Não é? Então nós começamos a ver que certas coisas do Velho Testamento, se calhar ainda nos interessam, certas coisas que o profeta traz, nós só vemos no Velho Testamento, e ele traz-las ao nosso dia. Então nós começamos a ver que se vamos com essa lógica que muitas igrejas usam, que só me interessa o Novo Testamento, nós começamos a deixar de ter, começamos a caminhar fora da rocha. E nós queremos caminhar sempre na rocha. Ora, começando para que nenhum de nós saia daqui a dizer, afinal, estamos na lei outra vez, eu comecei a falar esta escritura, que é Colossenses capítulo 2, que nós lemos. Portanto, estas coisas, o comer, o beber, os dias de festa, tudo isto, Paulo está-nos aqui a dizer, isto são sombras de coisas futuras. Isto está escrito por um propósito, isto foi-nos colocado ali como algo que no futuro teria algum interesse para nós. É isso que uma sombra, quando nós ouvimos isso, são sombras de coisas futuras, quer dizer, é um símbolo, é algo que tem uma representação hoje, mas que se calhar não é algo literal, como foi aqui para o povo de Israel no tempo do Velho Testamento. Eles tinham que ter cuidado com as coisas que comiam, tinham que guardar aqueles dias de festa, tinham de guardar o sábado, todas essas coisas eles tinham que fazer porque Deus estava a requerer daquele povo isso. Eu não vou tanto entrar porque é que a lei surgiu e essas coisas assim, nós às vezes falamos disso, porque é que a lei apareceu e nós dizemos que Abraão tinha um concerto de graça e depois o povo de Israel preferiu a lei. Em vez da graça, preferiu que a lei fosse escrita. E Deus permitiu esse concerto. Esse concerto prevaleceu
para o povo de Israel durante todo aquele tempo, até o tempo de Jesus. E Jesus, como nós vamos ler hoje, Jesus aboliu esse concerto, abrogou essa lei para uma nova lei. Agora, eu queria chamar a atenção que um novo concerto não significa que nós estamos sem concerto. Um novo concerto significa apenas que o velho passou para o novo. Ou seja, hoje o velho é uma sombra e o novo tem uma nova lei, uma nova relação de nós com Deus. Eu vou abrir também, não precisam de abrir, mas eu vou ler em Romanos, no capítulo 7. E eu vou ler alguns versículos aqui. Vou começar no 12. E Paulo diz: assim, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. Isto é Paulo que está a dizer. Esta lei, estas coisas, isto é tudo santo, é justo, é bom. Logo, tornou-se, diz Paulo, tornou-se o bom em mau. Então agora a lei não presta e já não serve para nada. E Paulo diz: de modo nenhum. Mas o pecado, ou seja, a lei, isto é para lidar com o povo e os pecados do povo. Não é? A lei dizia, quando alguém cometer esta infração, este pecado, então terá de fazer isto para se redimir, ou terá de oferecer este holocausto, ou então terá de sofrer a pena X, Y, Z. Okay? Era assim. A lei era isto, era tratar com o povo em regras e a pena adequada àquele tipo de pecado. Agora, o pecado, diz Paulo, para que se mostrasse esse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse exclusivamente maligno. Portanto, a lei está aqui para mostrar como é que o pecado é maligno. E a lei dizia, se o pecado for isto, só a morte é que resolve esse pecado até. Havia pecados assim. Eram tão maus que a própria lei dizia que a pessoa tinha que morrer. Ok? Mas é isso que Paulo está aqui a dizer. Essa lei foi para condenar aquele pecado. Para o condenar. E diz Paulo, nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque, e Paulo começa a dizer, aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Porque aquilo que governa esta carne está debaixo do pecado. Está debaixo de leis do pecado. E Paulo começa a dizer, tem aqui vários versículos que dizem isto, mas podemos resumir, é assim, o 21. Acho que esta lei, então, está em mim. Encontro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando não quero fazer o mal, começo a fazê-lo. Então, Paulo diz, tenho esta batalha em mim, miserável homem que sou. Quem é que me vai livrar do corpo desta morte? Mas ele diz, mas eu dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, e portanto diz ele, eu sirvo à lei de Deus e com a carne à lei do pecado, porque a carne está debaixo desta influência do pecado com que nós nascemos. Amém? E a carne sempre luta contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma batalha que em nós está e nenhum de nós se vai conseguir livrar dela até nós termos um novo corpo. Ok? Portanto, livre-se, despregue-se dessa condenação porque sofreu o pensamento assim e o pensamento assado e quis fazer isto e quis fazer aquilo. A única coisa que você tem que fazer é pegar nesses pensamentos e colocá-los debaixo do sangue de Jesus Cristo. Amém? E libertar-se dessa condenação, porque todos nós, e eu mesmo às vezes estou aqui, e recebo pensamentos malignos. Ok? Ok? Eu estou aqui e recebo pensamentos malignos. Amém? E nenhum de nós é aqui santo, como a Igreja Católica quis mostrar-nos que era ser santo. Uma pessoa com uma auréola e que vive fora do pecado e do mundo. Isso não existe. Amém? O profeta tinha essa auréola, amém? Está ali naquela fotografia, e dizia, eu sou um pecador. Amém? E se não fosse Jesus Cristo, eu era o maior dos pecadores. Amém? E este nosso São Paulo também diz, miserável homem que sou. Amém? Porque aquilo que eu quero fazer também não consigo. Então o que nós temos que fazer é submeter o nosso corpo à lei de Cristo. Amém? E essa lei de Cristo, então dentro de nós começará a operar as obras da lei de Cristo. Amém? Agora,
Continuando. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos 3 tipos de leis. Nós podemos categorizá-las em três categorias. Então, uma será a lei civil. A lei civil. E esta lei civil tratava, então, da relação entre os indivíduos, a resolução de conflitos, a boa conduta. Portanto, falava das leis civis. Quando alguém sai da sua porta, como é que se deve comportar? Bem? E, portanto, o que nós temos de ver é que este tipo de leis estão imediatamente debaixo do Código Civil judaico do Velho Testamento. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que quando Israel começou a ser governado por outros povos, estas leis automaticamente cancelaram-se. Porque já não é o povo de Israel que mandava na conduta, no Código Civil. Hoje o nosso Código Civil é o português, mas se nós fôssemos conquistados, se nós perdêssemos a nossa independência, nós passávamos a estar debaixo do Código Civil de outro país. Do país que governasse sobre nós. Daí que, por exemplo, um exemplo que nós podemos facilmente reconhecer isto era os fariseus que queriam matar Jesus. Ok? Eles achavam que tinham na lei base para matar Jesus porque ele não cumpriu o sábado. Porque ele blasfemou contra o templo, ele disse que derribava o templo. Então eles acharam que tinham base na lei para matar Jesus. O que é que eles fizeram? Foram ter com Pilatos. Amém? E tentaram convencê-lo. Porque ele falou contra César, porque ele foi contra as nossas leis. E tentaram convencer, pela influência que tinham junto dos governadores, Herodes, Pilatos, tentaram-nos levar à crucificação de Jesus. Ok? Aliás, a crucificação não está no Velho Testamento. A crucificação era imposta pelo Código Civil romano. Os romanos crucificavam povos, sedições, povos que se revoltassem, eram crucificados. Ok? Era das maiores penas que existiam no tempo dos romanos. Agora, portanto, eles nem sequer queriam exatamente por si a crucificação, eles não sabiam qual seria a pena aplicada, eles apenas tiveram que formar um concílio, pensar dentro deles qual era a acusação, levar Jesus lá, apresentar essa acusação e tentar manobrar para que o governo lhes concedesse lhes desse então razão à acusação. Portanto, quando eles foram, por exemplo, deportados para a Babilónia, o povo de Israel, este Código Civil na grande maioria, deixou de se praticar. Portanto, o povo de Israel passava então a estar debaixo das leis da Babilónia. No comer, nos dias de festa. Se o povo de Babilónia os obrigasse a trabalhar ao sábado, eles tinham que ir. Por exemplo. Amém? E, portanto, daí em diante. E hoje, então, estas leis não são aplicadas ao povo gentio. Nem sequer são aplicadas em Israel. Hoje, porque Israel tem suas próprias leis e o seu próprio Código Civil. Portanto, este tipo de leis, por exemplo, aquelas leis que diziam o ser justo para os pobres, as leis do gado, as leis das dívidas, as leis dos filhos rebeldes. Se tinha um filho rebelde, quase. As leis de divórcios, de heranças, a redenção da propriedade, roubos, assassínios, tudo isto tinha uma lei para isto. A quebra do sábado, etc. E depois temos outro grupo que nós podemos então colocar estas leis, o grupo das leis cerimoniais. Portanto, este tipo de leis tratam da ordenação dos sacerdotes, trata dos procedimentos, das cerimónias, dos holocaustos, dos dias de festa, trata dos vários sacrifícios para purificação do pecado. E estas foram as leis que o próprio ministério de Jesus Cristo cumpriu. E aboliu-se, então, com o novo concerto. Estas são leis, as primeiras nós vimos, as civis, acabaram logo, mal Israel deixou de ser uma nação, terminaram. As cerimoniais terminaram com o novo concerto. Portanto, aqui nós vemos, por exemplo, neste tipo de leis, nós vemos a purificação da casa de um leproso,
nós vemos as festas, nós vemos os animais para alimento, o que se podia comer ou não, a expiação, as ofertas, a ordenação dos sacerdotes, os deveres dos sacerdotes, as regras para os sacerdotes, os sacrifícios, os vários sacrifícios pelos pecados. Tudo isto está, então, nas leis cerimoniais. Todas estas coisas. Nós vemos os símbolos na vida de Jesus, por exemplo. Ainda se falou aqui, semana passada, o sacrifício tinha de ser levado. E Jesus vai ter com João Batista e ele diz, não, eu é que devia ser batizado por ti. E lembre-se, João estava a batizar. E se nós formos à lei, nós vemos que o batismo era aplicado a quem estava fora da lei judaica e quisesse ser cidadão judaico. Portanto, tinha que se batizar. O leproso, quando era purificado, tinha que se batizar, lavava-se em água. E João estava a dizer aos fariseus para eles se batizarem. O que é que ele estava a dizer? João estava a dizer que eles estavam leprosos, que eles não pertenciam à religião de Deus sequer. É claro que os fariseus logo aí punham-no de parte, porque eles conheciam a lei. Eles sabiam o que é que João lhes estava a dizer. Amém? Agora, nós vemos nos símbolos, por exemplo, a coroa de espinhos e a crucificação de Jesus tem um símbolo muito próprio na ordenação do sacerdote. Quando o sacerdote era ordenado, eles pegavam no sangue do sacrifício e colocavam na orelha, no polegar e no dedo grande do pé. Amém? E aqui vemos que a crucificação de Jesus, não é? Logo, 3 pontos por onde ele, mais significativos por onde ele sangrou, e vemos aí a ordenação, o cumprimento da própria lei do sacerdócio, por exemplo. É um símbolo. Vemos na vida de Jesus, em tudo quanto ele viveu, a própria Escritura nos fala que ele cumpriu toda a lei. Quando diz isso, é este tipo de leis. Em Mateus 3, versículo 15, Jesus vai ter com João e ele disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, ou por outras palavras, toda a lei. Ele disse, deixa por agora, temos de cumprir toda a lei. Efésios, no capítulo 2, não precisam de estar a abrir, mas ele diz, ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos, Israel e gentios, fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Amém? E ele diz, Jesus desfez esta lei de mandamentos, de ordenanças, ele desfez. Portanto, esta lei de sacrifícios, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Amém? E Jesus desfez esta parede, então, que ali estava. Amém? O profeta diz em relação ao que Paulo estava a dizer, aquilo que eu quero fazer, não consigo. Ele diz, por exemplo, Jesus dava uma promessa. E o homem interior diz que sim, diz amém a essa promessa. Amém? Mas o homem exterior começa a argumentar, começa a discutir, começa a raciocinar acerca dessa promessa e diz que não é verdade. Então, diz o profeta, ignore esse homem exterior e aceite o homem interior. Amém? Agora, essa é a mesma coisa de que Paulo está a falar, quando ele diz, aquilo que eu quero fazer, não consigo, é isso. E ele foi vendido debaixo da lei para o pecado carnal. Portanto, ao nascermos, nós estamos imediatamente entregues a esse pecado da carne. E precisamos de um novo nascimento. E diz o profeta, cada um de nós é da mesma forma. É por isso que temos os problemas que temos. É por isso que estão aqui pessoas casadas 4 ou 5 vezes e isto e aquilo. Todo o tipo de pecados, os adultérios e tudo o resto a acontecer nas nossas vidas é por causa dessas coisas. Nós somos carnais e essa parte deve perecer, deve morrer. Amém? Essa parte deve morrer. Mas no interior depois, há o homem espírito. Há lá uma alma no interior. E essa alma tem que nascer de novo. Amém? É isso. E essa é a fé na palavra de Deus. O profeta disse, lá dentro na alma, ou temos fé, ou temos dúvida. Amém?
E é isso, porque o homem exterior nunca se vai redimir até termos um corpo diferente deste. Portanto, mas o homem interior tem que vender, tem que largar essa dúvida. Como Paulo disse, em símbolo, Paulo falou da mulher que está casada com o homem, só quando esse homem morre é que essa mulher volta a estar livre. Então, Paulo salta e diz, então, da mesma forma, nós que nascemos debaixo deste marido do pecado, ele tem que morrer para nós nos podermos ligar a Cristo. Porque Cristo não vai aceitar adultérios. Amém? Cristo não vai aceitar essas coisas. Portanto, então, trazendo, diz o profeta, o nosso corpo exterior à sujeição da palavra pela fé, nós então podemos aceitar aquilo que Deus diz e estas leis, e isto não é nada lá longe. Começa a ser a nossa própria vida. Amém? Quando nós conseguimos fazer isto. Amém? Submetemos o homem interior, o homem exterior, o nosso corpo, submetemos à fé que domina o nosso homem interior. Amém? Domina o nosso espírito, o nosso raciocínio, a nossa memória, as nossas afeições, as nossas relações passam a estar sujeitas ao homem interior, ao Espírito de Cristo. Amém? Ok? Agora, Paulo diz, Ele é nossa paz, Ele derribou a parede da separação, que estava no meio, que estava na carne, Ele desfez a inimizade, a lei dos mandamentos, que eram apenas ordenanças. O profeta diz, se o juízo o atingir, não o pode ferir. Você pode ficar doente por algum tempo, isto é na mensagem à arca, está a falar da arca de Noé. Ele diz, você pode ficar doente por algum tempo, pode passar por algumas coisas por algum tempo, mas lembre-se, Cristo está lá no final. Ele nunca disse que esta arca ia ficar ali em cima de um redemoinho até sempre nas águas calmas, completamente calmas. Não, Senhor, Ele nunca os levou ao mar de rosas. Ele nunca prometeu que as coisas seriam fáceis. Agora, nós conseguimos imaginar a arca de Noé, era grande, e nós conseguimos imaginar que debaixo da arca de Noé estavam águas que estavam a destruir o mundo inteiro. Então nós podemos imaginar que tipo de ondulação é que por que aquilo estava a passar. Não é? Agora, é isso que o profeta está a dizer, dando o salto para nós hoje. É que nós somos chamados a esta vida, somos chamados a este cristianismo e de facto Deus nunca nos prometeu um mar de rosas e que isto ia ser tudo fácil e que nós nunca íamos ficar doentes e que nada nunca nos ia tocar. Não. Mas o que Ele prometeu é que Ele nos levaria ao longo do caminho. Amém? Ele nos ia transportar ao longo do caminho. Amém? É que independentemente de qualquer juízo que venha sobre nós, nós vamos ter a capacidade de o suportar. Ok? Amém. Portanto, havendo, diz Paulo, riscado a cédula que era contra nós dessas ordenanças, portanto, veja o que Paulo está a dizer, está a pegar no que estava contra nós e a colocar na altura dos mandamentos, as ordenanças, a lei. Mas ele diz, havendo riscado essa lei que estava contra nós, porque a lei acusava o pecado, portanto, Jesus pegou nisso, riscou, era contrária a nós, era contrária ao nosso ser, e tirou-a do meio de nós, como? Cravando-a na cruz. Amém? Portanto, toda esta lista, toda esta amálgama de coisas contra nós, hoje está colocada na cruz, foi lá cravada e não está mais sobre nós. A partir do momento em que nós entregamos o nosso coração a Jesus Cristo, a partir do momento em que aceitamos a sua salvação, todas estas coisas contra nós estão colocadas no madeiro. Amém? Toda essa lei do pecado, toda essa coisa contra nós, todo esse juízo por causa do nosso passado, desapareceu. Amém? Eu uma vez ouvi um
ouvi um ministro a dizer que se Jesus Cristo fosse um advogado, ele seria o mais corrupto dos advogados, porque ele conhecia a prova e ele apagava a prova da acusação. E ele disse, se ele fosse um advogado, era o pior deles. Amém? Porque Jesus realmente, ele sabe o que é que nós vivemos, Ele sabe a vida por que nós passamos, mas a partir do momento em que nós nos entregamos a Ele, Ele apaga. E o diabo vai estar lá e vai dizer, mas ele fez isto e aquilo e aquilo outro. E o quadro vai aparecer branco como esse está agora. Amém? Sem nada lá escrito. Amém? E o diabo vai ficar sem armas contra nós. Agora, Paulo diz também aos Hebreus, o anterior mandamento desapareceu, é abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Não? A lei não faz de nós melhores, a lei apenas nos pode fazer piores se nós falharmos. E esse é o problema da lei. Ok? Agora, Paulo está a dizer, portanto, isso acabou porque não tinha utilidade. Porquê? Porque nós sabemos que Jesus tinha uma série de atributos que ele queria expressar. Ok? Então ele se fez homem para colocar no madeiro todas estas cédulas de ordenanças contra nós, para que agora ele possa vir e habitar. Amém? Porque ele queria, tal como no Éden, ele queria voltar a ser um com o homem. Ele queria voltar a ser um com a sua família. Amém? E se nós tínhamos esta lei sobre nós, a lei do pecado, que apenas nos condenava, lembre-se que eles vinham com o cordeiro e o borrego e todas aquelas coisas, eram sacrificados e eles voltavam a viver a mesma vida. E esse era o problema da lei. Amém? E no próximo ano eles tinham de vir novamente para voltar a limpar-se de todas aquelas ordenanças. Ok? Mas agora, essa era uma cobertura para o pecado. Mas agora, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo limpa de nós até o próprio desejo dessa vida. Até o próprio desejo desse pecado. Amém? Portanto, a lei nenhuma coisa aperfeiçoou e, portanto, introduz-se agora, diz Paulo, uma melhor esperança pela qual nós chegamos a Deus. E esse é o novo concerto. É nós chegarmos a Deus agora. É o véu do templo se rasgar. Amém? É nós termos acesso à presença do próprio Deus. Ok? E diz o profeta, em Hebreus, na mensagem de Hebreus, capítulo 7, parte 2, ele diz, apesar de toda a nossa bondade, tudo aquilo que nós fizermos de bom, nós continuamos a ser carnais. Mas, uma vez estando na presença de Deus, chegando à presença de Deus, reconhecemos que nunca lá poderíamos ter estado. Por causa daquilo que nós vivíamos, por causa daquilo que nós falávamos, nós demos conta que não tínhamos mérito algum, nada de bom para que pudéssemos chegar a essa presença. Mas o que nós damos conta é que foi o mérito do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que nós nos damos conta. Quando nós entramos na presença de Deus, quando nós nos encontramos com a sarça ardente na parte de trás do deserto, amém? O que nós vemos é que não houve nada em nós que nos levasse lá, não houve obra alguma que nos pusesse lá, porque nós mesmos já nascemos separados de Deus. Amém? Nós mesmos nascemos fora da presença de Deus. Ok? Logo aí. Daí Jesus ter que ultrapassar essa barreira quando Ele nasceu. Amém? Jesus teve que passar essa barreira do pecado original. Então, reconhecendo isso, nós, chegando à presença de Deus, diz o profeta, só vemos o mérito de Jesus Cristo e depois nós somos levados ainda mais perto para Deus quando reconhecemos isto. Quando realmente damos conta que é o mérito, que é a obra de Jesus Cristo, isso ainda nos leva mais próximo de Deus, porque tira de nós qualquer sentimento de capacidade, de eu estou aqui porque eu sou capaz, ou porque eu fiz isto. Isso sai de nós. E Deus, sendo já presciente, sabendo já estas coisas antecipadamente, tirou automaticamente esta capacidade de, por boas obras, se chegar lá. Não. É apenas pela sua graça.
porque Ele quis que fosse assim. Amém? E, portanto, nós somos levados, então, ainda mais perto do Senhor. Senhor, diz o profeta, eu venho a Ti com um coração inocente, no nome do Teu Filho, Jesus, e, por favor, recebe-me. Ele diz, irmão, agora está a chegar, então, a um caminho vivo. Não é, Senhor, Tu sabes que eu deixei de beber, Tu sabes que eu trato bem a minha esposa, Tu sabes que eu faço isto e faço aquilo. Você não tem nada para oferecer a Deus. Nada. Amém? E tudo aquilo de bom que você possa encontrar em si, lembre-se que foi dom que Deus colocou em si. Amém? Tudo aquilo que você possa achar que porque eu fiz isto ou porque eu fiz aquilo, lembre-se que tudo isso é apenas pela graça de Deus, porque há pessoas aqui neste mundo que estão a passar por dificuldades, por não conseguirem fazer isso, esse bem, essa coisa agradável. Agora, diz Paulo, dizendo um novo concerto, Deus envelheceu o anterior, o primeiro. E, portanto, o que se tornou velho e envelhece, perto está de acabar. Paulo diz. Então, se esse Velho Testamento é velho, é anterior, então está próximo de deixar de ser utilizado. Agora, novamente, Paulo volta a dizer que tudo isto são sombras dos bens futuros, coisas futuras. Toda esta lei, todas estas coisas, não é imagem real, mas são sombras de coisas futuras. Agora chegamos então ao terceiro patamar, que são as leis morais. Neste grupo que nós estivemos a falar das leis cerimoniais, incluía-se os animais para alimento. E se nós formos pesquisar lá, já agora eu ontem por acaso li isto, foi em Levíticos 11, nós vemos os gafanhotos lá. Portanto, eles podiam comer gafanhotos. Portanto, João Batista estava a cumprir a lei. Amém? Amém? Não se esqueça disso. Agora, a lei dos animais dizia, isto é abominação para o homem. Amém? Abominação para o homem. Deus não dizia, isto é abominação para mim. Mas Deus dizia, se vocês comerem o porco, é abominação para o homem. Se comerem jacaré, é abominação para o homem. Se comerem leopardo das neves, é abominação para o homem. Deus não diz que é abominação para ele. Ok? E o que acontece é que isto é um símbolo. Daí Pedro ter aquele sonho, ele via répteis e aquelas coisas, e ele dizia, eu não posso comer isso. Porque isso é abominação. E o Espírito diz, não chames tu abominação e impuro ao que eu fiz santo. Então isto é um símbolo. Esta comida, isto é apenas abominação para o homem, é um símbolo para as coisas futuras. Neste caso, Deus santificando o povo gentio, que antes era abominação também para o Israel. Amém? Agora, chegamos ao terceiro grupo, que é as leis morais. Ok? As leis morais não acabaram. Porquê? Porque estas leis baseiam-se no caráter do próprio Deus. Deus diz, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Amém? E no Novo Testamento continua a dizer, sem santidade ninguém chegará a Deus. Amém? E esse de facto, é um percurso do cristão, essa santidade. Amém? Agora, estas leis incluem idolatria, as leis acerca do amor para com Deus, do amor para com o próximo, leis acerca de roubar, de mentir, pecados sexuais. Todas estas coisas estão incluídas nestas leis morais. Nada disto mudou. Porquê? Porque Deus aqui diz, isto é abominação para mim. Amém? E se isto é abominação para Deus, Deus não muda. Deus não mudou de repente o seu caráter e agora já nada disto interessa. Ele já aceita. Quando começamos a dizer que só o Novo Testamento interessa, nós vamos pecar contra Deus em muitas coisas. Amém? Porquê? Porque este tipo de leis, isto não acabou. Porque Deus exige, Deus quer um vaso santo para trabalhar. Amém? Ok. Agora, Jesus também cumpriu estas leis morais pela vida santa que Ele viveu. Amém? Ele também cumpriu estas.
E, claro, nós sabemos que dentro destes três grupos há sempre alguma sobreposição. Porquê? Porque roubar é um ato moral, mas ao mesmo tempo a lei civil castigava isso. Portanto, vemos aqui uma sobreposição destas coisas. Mas a jornada, se nós formos ver, quando falamos da lei, estamos a falar dos primeiros 5 capítulos. E se nós formos ver, está lá refletida a jornada do cristão, nestes 5 livros. O primeiro, Gênesis. Gênesis significa a gênese, o princípio. Certo? E, portanto, nós vemos aqui a eleição da nação. Deus olhou e disse: Abraão, eu te escolhi, vais ser pai de uma nação, serão inumeráveis como as estrelas do céu ou como as areias do mar. Amém? E aqui vemos a eleição da nação. E aqui vemos também, então, Gênesis representa aqui a eleição. Deus a escolher uma pessoa. Amém? E depois vemos o Êxodo, a redenção. Portanto, a redenção de uma nação. Uma nação que estava mergulhada em trevas, de repente, viu uma grande luz. Enquanto no Egito havia trevas, em Gósen havia luz. Amém? E Deus envia ali o homem para levá-los ao batismo no Mar Vermelho. No Levítico, vemos a santificação desta nação. Amém? Aquelas leis para a santificação, para a ordenação, para a preparação do sacerdócio. E em Números, a direção, a jornada daquela nação para que Deuteronômio recebessem a instrução para entrar na nova terra. Amém? Portanto, nós aqui vemos também a nossa própria jornada refletida como uma sombra de coisas futuras, de bens futuros, diz Paulo. Nós vemos aqui o que é que a lei, no fundo, pode estar a representar para nós. Mas Paulo fala muito da lei porque ele viveu num período conturbado, em que, por um lado, ele tentava chegar aos gentios e, por outro, vinham os judeus por trás a tentar introduzir-lhes estas leis civis, estas leis cerimoniais e todas estas coisas. Porque Paulo mantém as leis morais, ok? Paulo diz que continua a ser abominação, todos estes pecados sexuais, estas coisas todas. Paulo repete-os a todos, amém? Todos. Portanto, isto continua aqui. Agora, Paulo a falar da lei, ele diz: pela lei nenhuma carne seria justificada. Amém? Nós sabemos isso. A lei, o profeta vem-nos explicar que a lei serviu para nós nos apegarmos ainda mais à misericórdia de Cristo. Porque nós vemos, a lei veio e durante milénios ninguém a conseguiu cumprir. Até Jesus Cristo. E se nós nascemos imediatamente diferentes do menino Jesus, amém? Que nasceu sem pecado, se nós logo aí à partida já estamos coxos, nunca mais vamos conseguir cumprir a lei. Amém? Já nascemos irremediados até chegarmos à lei de Cristo. Agora, Paulo diz: eu não teria conhecimento do pecado se a lei não o mostrasse. Amém? Paulo diz: se eu não soubesse nada, não fazia ideia das leis de Deus, eu não saberia o que era o pecado. Amém? Daí hoje, vê-se no mundo muito aquela ideia de que cada ser humano deveria introduzir, ter acesso à sua moral. Isso é errado, isso é anticristo, isso é o diabo. Amém? Porque em África, as leis de certos povos permitem-nos comer uns aos outros. Amém? Então, se nós disséssemos que eu deveria governar a minha moral, então lá em África se calhar estava certo eles matarem-se uns aos outros e comerem-se no fim. Amém? Certo? Não faz sentido. Senão a Alemanha nazi não tinha pecado. Era a lei, aquele povo não tinha conhecimento de outra forma e, portanto, estava certo. Não. Amém? Daí nós precisarmos de um absoluto que nos indique o que é que está certo, o que é que está errado. Amém? Agora, a lei serviu para nos mostrar este pecado e, ao mesmo tempo, para nos dizer: nenhum homem, pela sua justiça, conseguirá cumprir esta lei. Ok? Agora, a lei, diz Paulo, foi dada por causa da transgressão até que a semente chegasse àquele a quem pertencia a promessa. Amém?
até que a semente voltasse ao Criador original. Amém? Essa lei foi dada por causa daquela transgressão. Foi ordenada por anjos na mão de um mediador. Amém? Aqui estamos a falar destas leis de redenção e do sacrifício. Ok? Portanto, essa lei acaba por ser um tutor para nos trazer a Cristo. Amém? E Cristo mesmo magnificou as leis morais, se nós começarmos a pensar. No Antigo Testamento, culpa-se o adultério. E Jesus vem e diz assim: mas aquele que olhar para uma mulher de forma indevida, desejando-a no seu próprio coração, já está a cometer esse ato de adultério. Ok? Apesar do ato físico, portanto, daqui isto ser uma sombra para coisas futuras. Apesar deste ato físico não estar consumado, já está no coração e Jesus então pega nesta lei moral e ainda a magnifica mais e diz: aquele que até chegar a olhar de uma forma indevida já está a cometer esse ato imoral. Já está a praticar imoralidade para com Deus. Amém? A outra que Jesus diz é: aquele que odiar o seu vizinho sem razão já é culpado de crime, de assassinato. É como se já o tivesse matado. Não praticou o ato físico, mas no seu coração já está a repudiar sem razão. E Jesus magnifica então esta lei moral ao ponto de dizer: aquilo que está a acontecer no coração já é o equivalente a um ato físico. E os discípulos, ouvindo isto, começaram a pensar: bem, olha, ninguém vai para o céu então, pronto, paciência. Amém? Portanto, a relação que nós temos de Cristo com a lei que nós conseguimos ver na Bíblia, a relação de Cristo com a lei de Moisés, pode ser resumida assim: ele foi posto debaixo da lei, nasceu debaixo da lei, cumpriu aquela lei, viveu em perfeita obediência a esta lei, foi um ministro da lei para os judeus, por a cumprir. Ele dizia muitas vezes, se pensar agora nos Evangelhos, vai ver isto várias vezes. Ele dizia assim: ok, vocês gostam muito dos lugares da sinagoga, da frente, gostam muito de orar em alta voz, mas lá dentro nada disso está a ser feito. Vocês gostam de entrar na casa das viúvas para fazer orações, mas o objetivo é tirar-lhes o dinheiro que elas têm. Vocês gostam muito de apregoar a lei para as pessoas, colocar-lhes os fardos em cima, mas não os movem nem com um dedo. Vocês gostam muito de dizimar o trigo, a farinha, e diz Jesus: isso está muito bem, se cumprires o resto. Amém? E ele disse: isso está tudo certo, limpar os pratos, isso está muito bem, mas e o resto? No fundo, estando a ser fiéis naquelas leis materiais e físicas que toda a gente via, mas lá dentro a lei moral estava a falhar. Amém? E foi para isso que Jesus chamou a atenção. Agora, ele foi o ministro desta lei para os judeus porque ele conhecia os corações, ele conseguia ler os corações. Portanto, ele cumpriu esses tipos da lei pela sua vida santa e pela morte por sacrifício. Ele carregou sobre si a maldição da lei para que o concerto de Abraão prevalecesse. Amém? Para que fosse eficaz, para que voltasse em ação. Ele trouxe em redenção todos os que creem que passam do lugar de servos sob a lei até à posição de filhos. Amém? Todos esses. E ele foi um mediador pelo sangue derramado de um novo concerto, de uma nova aliança, através do qual esta lei de Cristo é estabelecida no interior pelo Espírito. Amém? Portanto, nós podemos aqui desenhar as diferenças entre a lei e a graça. Portanto, pela graça é Deus que dá a justiça ao homem. É Deus que faz o homem justo. Amém? É Deus que vem e porque Deus habita, a pessoa faz as obras justas e, portanto, Deus coloca essa justiça porque é Ele que vive
essa justiça. Pela lei, Deus exige esta justiça. Deus ordena que a justiça seja feita. A graça está ligada a Cristo, está ligada à fé, a lei está em Moisés, está nas obras. E, portanto, nós já temos pregado muito aqui sobre que obras não levam ninguém ao céu. Amém? Ok. Mas Cristo e a fé produzem obras também. Ok? Agora, a graça salva os maus e a lei abençoa os bons. Deixa-os viver. Amém? Aquele que é bom consegue viver pela lei, vive em sociedade. A graça vem salvar pecadores, vem tirá-los do juízo. A graça é um dom gratuito. Amém? Sem mérito, sem que ninguém mereça tal coisa. E pela lei, a bênção é algo que tem de ser ganho, tem de ser trabalhado, tem de ser todos os dias, tem que se prestar atenção. Agora, Paulo diz que os gentios não estão sob a lei, mas estão sob esta graça. Paulo diz, os gentios estão sob esta graça. E eles devem mostrar depois esta graça ao se absterem, diz Paulo, de práticas que fossem ofensivas aos judeus. Ele diz, vocês devem mostrar esta graça também ao olhar para certas coisas para não ofender o irmão, para não ofender os judeus. Agora, quanto os gentios, diz Paulo, que não têm lei, fazem por natureza aquilo que está na lei, apesar de não terem a lei, eles fazem isso por natureza, esta passa a ser lei para eles. Portanto, nós, que por termos Cristo, passamos a cumprir a lei, passamos a ter estas leis morais dentro de nós, passamos a dar os nossos dízimos, passamos a fazer este tipo de coisas, esta então é a nossa lei, diz Paulo. Apesar de não estar escrita, apesar de não termos aqui a espada da lei sobre nós, Paulo diz, esta é a verdadeira lei do cristão. Mas é uma lei trazida pelo Espírito. Amém? E lá está, Paulo diz, estamos debaixo da graça e não da lei, mas por causa disso vamos começar a pecar? Não. Ou seja, continua a haver regras. Portanto, esse cristianismo como é que eu ia te chamar? Da libertinagem, que eu vejo por aí fora, ouço, vejo aí no mundo, isto é fruto do tempo que nós vivemos, de Laodiceia que nós vivemos. Amém? Porque nunca o cristianismo foi assim desde o tempo de Cristo, até hoje. Amém? Mas, Paulo diz, então, será que vamos pecar só porque estamos na graça? Não. O amor, diz Paulo, é o cumprimento da lei. Amém? Se nós tivermos... E Jesus disse, somou todos os mandamentos em dois, é amar a Deus e amar o próximo. Amém? Ele disse, está tudo aqui, a lei, os profetas, está tudo aqui. Amém? E Paulo diz realmente que este amor é o cumprimento da lei e então vai em encontro daquilo que Jesus disse, dos dois maiores mandamentos. Amém? Se nós amarmos realmente, tivermos amor para com Cristo, tivermos amor para com o próximo, nós vamos cumprir todos os mandamentos. Portanto, vamos fazer o que é certo, não vamos magoar ninguém, não vamos roubar, não vamos mentir, não vamos adulterar, porque temos em nós a lei de Cristo. Amém? Que nos impede de começar a fazer esse tipo de coisas. Agora, entrando em coisas mais da mensagem dos nossos dias, de facto, está lá escrito em Deuteronômio, salvo erro, que é abominação a mulher usar roupa de homem e o homem usar roupa de mulher. É abominação para Deus. Então, hoje em dia, isso é Velho Testamento. É Velho Testamento, mas Deus não muda. Amém? Não sei se lembram aquela história de Ananias e Safira. Ok, eles venderam uma propriedade por, vamos dizer, 100 mil, e depois chegaram lá, porque toda a gente estava a fazer isso na igreja. Portanto, vendiam as propriedades e entregavam o dinheiro na igreja. Então eles foram, venderam por 100 mil. Chegaram à igreja, a Pedro, e disseram assim, olha, vendemos uma por 75 mil, o mercado está mau, vendemos por 75 mil, está aqui o dinheiro. E o que é que aconteceu? Pedro interpretou pelo Espírito o que tinha acontecido. Provavelmente teve uma visão e viu a Escritura a ser assinada por 100 mil e eles a trazerem 75 mil. E ele disse primeiro a Ananias, porquê que
estás a mentir ao Espírito. Amém? E ele morreu. E depois os judeus enterravam logo a pessoa, logo. Então ele foi logo. Passado um bocado, vem a mulher e ele diz assim, olha, é verdade que negociaste com o teu marido vender por 100 mil, e eu estou a pôr aqui os números, e estão a dizer 75, não, é verdade que venderam por 75 mil, e ela disse, é verdade, sim, pumba, morreu também. Agora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há certas coisas que continuam a ser naturais hoje. Por exemplo, se nós viermos aqui à igreja e dermos uma oferta de 200 euros porque devia ser os impostos, mas eu fiz lá um esquema, Deus não vai aceitar isso também. Amém? Ou, se nós tivermos a nossa empresa e declararmos que pagamos 400 euros ao funcionário e depois damos 800 por fora para não pagar a segurança social e não sei o quê, e vimos e trazemos dízimos disso, isso encaixa naquilo que diz também em Deuteronômio, não aceito dízimos de prostituição porque é abominação. Amém? Essas leis continuam. Essas leis continuam. Quando nós vemos também aquelas coisas que o profeta diz, por exemplo, coisas que têm a ver com a moralidade, por exemplo, o ministro deve casar uma virgem, e ele aponta para Ezequiel e aponta para Levítico. E as pessoas dizem, mas isto Paulo não diz, isto é Novo Testamento. Nós temos que pensar, temos que ter cuidado, porque há certas coisas naturais que continuam a ser físicas e naturais hoje também. Amém? Portanto, não podemos vir argumentar, porque isto é Novo Testamento, porque Paulo diz, não permite que a mulher fale na igreja como manda a lei. Ora, se isto é Novo Testamento, porquê é que Paulo está a dizer isto? Amém? Porquê é que Paulo diz isso, então? Não é? Porque esse é o maior argumento. Porque, não está no Novo Testamento. Mas então Paulo está aqui a trazer-nos coisas porque a lei manda. E Paulo é o primeiro a dizer que já não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Portanto, se começarmos a entrar neste tipo de argumento, vamos perder terreno. Vamos deixar de ter terreno firme. Vamos perder a argumentação. Amém? Agora, há aqui coisas, Deus diz, sem santidade ninguém verá a Deus. O que é que isso quer dizer? Paulo fala isso, que realmente muitas vezes Deus aceita certas coisas de nós, porque nós não temos ainda o entendimento da lei, e Deus vai aceitando como se fosse quase uma vontade permissiva. Mas a partir do momento em que Ele nos traz a luz, Paulo diz, é a lei de Cristo, e é como se fosse a lei para nós agora. Amém? Agora, a partir desse momento, então, nós temos que cumprir essa lei, se o Espírito de Deus habita em nós. Amém? Agora, a doutrina cristã da lei é esta. A lei está em contraste com a graça. Já vimos isso. A lei é justa, é santa, é boa, é espiritual, amém. Cumprindo a lei, somos santos, somos justos, somos bons. O problema é cumpri-la. Perante a lei, o mundo inteiro é culpado. Amém? E a lei tem então em si esse ministério de condenação, de morte, de maldição. Isso está tudo incrustado lá na lei. Amém? E vai haver um ponto em que, quando Jesus Cristo, em Apocalipse, se levanta daquele trono de misericórdia, o que é que passa a acontecer a partir daí? Parece que voltamos ao Velho Testamento, outra vez. Amém? Parece que voltamos. E no fundo voltamos. Porquê? Porque a única coisa que está hoje a acontecer é que o sangue de Cristo está a colocar uma barreira entre o Deus, o Pai do Velho Testamento, e o fim, a destruição, o juízo de Apocalipse. Esse sangue de Cristo está ali a colocar um intervalo nestes momentos, pela dispensação do Filho e do Espírito Santo. Amém? Mas vai haver um ponto em que o Pai se vai lembrar. Davi um dia lembrou-se do que Simei lhe fez. Ele já era velho.
Ele lembrou-se daquele que Simei lhe fez. Ele disse a Salomão, olha, lembras-te daquele Simei que um dia me cuspiu e me atirou umas pedras? Pronto, se ele um dia sair de Jerusalém, podes matá-lo. Ao lado da cidade onde ele vivia, já não me lembro. E ele disse, o pai em si não executou juízo, mas ele o entregou ao filho. Então vai haver um dia que o pai se vai lembrar daquilo que eles fizeram e daquela lei que ele um dia disse que quem não cumprisse seria morto. Então, a partir daí, quando o Filho se levantar daquele trono da misericórdia, só vai restar esta lei outra vez do Velho Testamento. Amém. Porque é o único concerto que está sobre o povo que não tem o sangue. É o único concerto a que eles têm acesso. Porque o povo que está debaixo do sangue tem acesso a um novo concerto. Amém? Cristo carregou a maldição da lei e redimiu o crente tanto dessa maldição como do próprio domínio dessa lei. Amém? Agora, a lei não justifica um pecador, nem santifica o crente. Mas o crente está morto para a lei, está redimido dessa lei, portanto, não está sujeito à lei, mas à graça. Por causa disso. Ok? Portanto, debaixo de um novo concerto, Hebreus 10, colocarei a minha lei nos seus corações. Amém? Debaixo desse novo concerto, continua o princípio, a obediência à vontade divina de Deus. Amém? Continua. Se nunca morreu. Continua esse princípio. Continua, mas agora é uma obra dentro de nós. É uma obra cá dentro. Amém? Essa é a diferença. É uma obra no interior, não é uma obra de imposição. Não é uma obra, é porque tem que ser assim. Se você quer usar, se uma mulher quer usar calças, amém, nós dizemos amém. Mas já foi dito que é abominação para Deus. Amém? Tem que ser uma obra no interior da pessoa. Amém? Mas fique sabendo que é abominação para Deus. Está, a partir deste momento, como se fosse a lei, está de consciência a cometer abominação para Deus. Mas por causa da pressão do mundo, essa pessoa está então a submeter-se a essa pressão do mundo e faz essas obras do mundo. Mas vindo a unção no interior, não importa que obras que digam do mundo. Amém? É uma obra interior, é de coração, é algo que está dentro, é uma lei sagrada dentro da pessoa e a pessoa começa a cumprir essa lei independentemente do que os outros digam. Amém? O profeta fala de uma pressão que virá sobre as igrejas. Amém? E ele diz aí, então, naquela altura, eles vão começar a tentar fechar essas igrejas, eles vão começar a apertar com o povo. Amém? Aqueles que verdadeiramente têm a lei de Cristo no coração, esses não querem saber de qual é essa pressão do mundo. Portanto, para eles vai ser mais um passo na sua vida com Cristo. Vai ser mais um passo. Simplesmente o corpo físico, a estrutura da igreja começa a ser abalada. Começa a ser pressionada, perseguida. Amém? Mas agora, aquele que não está com a lei de Cristo firme no coração, aquele que está na igreja só porque a ver o que é que aquilo dá, esse não vai conseguir aguentar essa pressão e, portanto, sai. Amém? Agora, ainda assim, a vida do crente continua bastante longe daquela anarquia que é a vontade própria. Amém? Porque isso é uma anarquia. Amém? Porque eu posso nascer perverso. Tenho uma vontade própria que é perversa para com Deus. Amém? E, portanto, preciso que o Espírito de Deus venha e me limpe dessa perversão da minha vontade própria. Não podemos assumir que a vontade própria de alguém é santa desde o princípio. Não é. Satanás disse, a Bíblia diz que por causa do pecado, Satanás governa. Amém? Ele é Senhor, Ele tem o direito. Ok? Ele tem o direito de pegar numa pessoa que nasceu neste mundo. Amém? O corpo não está certo, nasceu debaixo de pecado, nasceu debaixo de iniquidade. Não é preciso ensinar para falar mentiras. Não é preciso ensinar as crianças a pôr batons e a despir-se e não sei o quê.
Amém? Nós sabemos isso, ok? Portanto, é alguém com quem, de facto, pela lei de Deus é assim, Satanás tem o direito. E o que nós temos que fazer, quem for pai ou assim, tem que orientar aquela criança para saber o que é que Deus diz e esperar que essa criança tenha uma experiência com Deus. Amém? Foi assim com cada um de nós, eu creio. Amém? Nós tivemos, apesar de às vezes fazermos coisas só porque a Igreja diz, há um momento em que essa lei de Cristo cai no coração. Floresce no coração. E a partir daí não interessa o que é que a Igreja diz, o que é que a ABC diz. Nós fazemos porque Cristo, no coração, nos está a dizer para viver essa lei, essa vida. Amém? Ok. Agora, Paulo diz, sois guiados pelo Espírito, não fazeis as obras da carne, nem estáis debaixo da lei. E ele diz, as obras da carne são idolatria, adultério, blá, 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 nós conhecemos. Amém? Ele diz, isso são obras da carne. Quem tem o Espírito não faz obras da carne. Ok? Amém? Portanto, se fazemos obras da carne, o Espírito não pode estar lá a habitar juntamente. Ok? Agora, nós temos as nossas falhas, nós temos o nosso desacordo. Também não vamos levar isto ao extremo para quem discordar connosco, então está fora do sangue e entregue o seu corpo a Satanás, como fazem em África. Ok? Calma. Amém? As pessoas têm os seus desacordos. Nós temos um caráter. Funciona de forma diferente em cada um de nós. Amém? Agora, as obras do Espírito são amor, paz, bondade, longanimidade. Amém? Nós conhecemos isso. Não quero estar a entrar hoje no que é que cada uma destas características, mas nós conhecemos estas Escrituras bem. Agora, 1 João 3 diz, vamos vê-lo como Ele é, como Jesus, e cada um que tem esta experiência purifica-se a si mesmo tal como Ele é puro. Ou seja, santifica-se a si mesmo como Ele é santo. Quem comete pecado transgride também, diz João, a lei. Qual lei? Mas então não estamos fora da lei já? Que lei é que ele está a falar? Quem comete pecado transgride a lei de Cristo. Ela ainda existe. Amém? Ela não desapareceu. Nós simplesmente não estamos debaixo desse jugo da lei, mas nós estamos debaixo de um novo concerto. Mas, como eu disse, novo concerto não significa que não há concerto. Novo concerto significa que continua a haver concerto, continua a haver uma lei de Cristo. Amém? E essas leis, eu diria que hoje ainda são mais difíceis do que as de Israel. Amém? Porque hoje, lá no tempo de Israel, um homem, mesmo tendo pensamentos maus, ele conseguia cumprir alguma da lei e oferecia os seus sacrifícios. Embora saísse com o mesmo desejo de pecar e fosse fazer outra vez 30 por uma linha contra o vizinho e dissesse isto e aquilo da mulher dele. Amém? Mas hoje, essa lei ainda é mais difícil de a cumprir se não for pelo Espírito. Porquê? Porque é uma lei que tem que habitar no interior. Se não habita no interior, à primeira curva, à segunda vai falhar. Amém? Se não está lá colocada, se não está lá gravada nas tábuas do coração, amém? À primeira, ou à segunda, ou à quinta oportunidade, vai falhar. Amém? Ou quando ninguém estiver a ver, vai falhar. Amém? Amém? Ou no local de trabalho, com a pressão dos que estão à sua volta, vai falhar. Amém? Mas eu resumiria tudo isto, que também já está a ficar na hora, mas eu resumiria tudo isto desta forma. Se nós, hoje, bem, imaginemos que eu tinha aqui um jarro, um copo de vidro, e eu via ali 2 gotas do sangue que Cristo jorrou no Calvário. Vamos supor que era possível fazer isso. E eu olhava e eu via ali as 2 gotas do sangue de Cristo. E provavelmente cada um de nós ia começar a chorar,
porque nós íamos dar conta de que foi aquele sangue que nos levou a Cristo. Foi aquele sangue derramado de forma injustificada por alguém que cumpriu toda a lei e mesmo assim falsamente acusado, cuspido e batido. Chicoteado 40 vezes e foi colocado, pregado no madeiro por uma das mortes mais horríveis que nós podemos imaginar. Amém? Eu, no outro dia, estava a ver um médico a falar e ele dizia que a morte por crucificação, se hoje existisse, ele começou a explicar como é que aquilo funciona e aquilo é horrível. Horrível. Horrível porque a pessoa tem que suportar o corpo cá em cima e, portanto, tem que forçar as mãos e os pés, que estão com pregos lá. E os pregos estão a atravessar ossos e nervos e tendões. A pessoa tem que puxar Jesus tinha que puxar o corpo acima com aquilo. Portanto, doía. E, portanto, perdia forças. Quando deixasse cair, deixava de respirar por causa da pressão da caixa torácica. Portanto, nós podemos imaginar pessoas que ficavam lá, às vezes, dias nesta situação. E, portanto, se nós víssemos essas gotas lá e cada um de nós começasse a pensar, foi isso que o nosso Salvador passou para que nós pudéssemos estar com Ele novamente. Amém? Cada um de nós provavelmente começava a chorar. Mas eu prefiro ver hoje esta igreja, este grupo de crentes, porque essas gotas manifestaram-se neste grupo. Esta é a imagem visível dessas gotas de sangue. Amém? Este é o resultado dessas gotas de sangue. Essas gotas de sangue por si só não resultam em nada. Essas gotas de sangue, como a Igreja Católica gosta de fazer, como relíquia, isoladas, ali guardadas, sozinhas, não salvam ninguém. Mas essas gotas de sangue transformaram-se num corpo redimido que hoje nós conseguimos ver. E eu prefiro ver isso do que olhar para aquelas gotas de sangue e ficar com elas e estar sozinho. Amém. Deus abençoe. Podem vir os músicos. Vamos cantar aquela música que eu não consegui a semana passada. Que eu estive a treinar. É na 103. Aqui, quem está aqui, a acústica funciona de maneira diferente. Porque faz eco aqui, um bocado, ressoa, e depois desaparece ali. Portanto, às vezes as pessoas estão a cantar ou a dizer amém e não se ouve aqui. Amém? Portanto, tem que dizer mais alto. Amém? Tem que dizer mais alto. 103. Nunca houve expectativa como tal, e em suspensos céus aguardam um sinal. Querubins que o adoraram por milênio, agora curvam suas faces em silêncio, e o Cordeiro com o livro em suas mãos se põe de pé para reclamar sua possessão.
a perfeição que foi perdida no princípio. Ele mesmo atrás de volta e entrega aos seus filhos. Sobre colmões dourados vêm-se anjos debruçados, e a pergunta que se faz entre essas hostes celestiais, onde ele vai, e o céu inteiro se extasia quando descendo a escadaria vai deixando a eternidade entrar no tempo, a deidade vem me encontrar. Eu creio nisso, a revelação de quem é Jesus Cristo. Uma constelação de mensageiros, a espada do rei na mão do derradeiro. Ali foi a palavra, e a palavra está em mim agora. O livro não mudou de mão, apenas Deus mudou de forma. É tempo de adoração. O tabernáculo sou eu. Ao altar no meu coração, onde Deus se escondeu, sobre a glória da Shekinah, no dia 10 do mês 7, se fez entrar. Eu recebi a expiação sobre a glória da Shekinah, no dia 10 do mês 7, se fez entrar. Eu recebi a expiação. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e força e poder para todo sempre. Amém, amém. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e força e poder para todo sempre. Amém, amém. Nos prostramos e adoramos, frágeis criaturas da terra, nas savanas das mais bestas feras, que ecoe uma nova canção.
assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e força e poder para todo sempre. Amém. 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 Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Pai, entregamos, Senhor, em Teu cuidado as nossas vidas. E, Senhor, cada um dos nossos passos, Pai. Pedimos, Pai, que a lei de Cristo habite no nosso coração, Senhor. E Tu, Pai, sejas o Senhor da glória das nossas vidas, Pai. E Tu, Senhor, sejas o nosso Deus e sejas para nós, Pai, e nós sejamos para Ti filhos e filhas, Pai. Esse é o nosso maior desejo, Pai. Senhor, reconhecemos a Tua santidade, Senhor, e que nenhum de nós tem ao seu alcance essa capacidade, mas o sangue, esse sangue de libertação, de redenção, tirou de nós toda a maldição e todas as trevas, Pai, e nos trouxe, Senhor, ao alcance da Tua misericórdia e da Tua graça, Pai. Obrigado, Senhor. Tira de nós, Pai, qualquer escama, Senhor, de fanatismo ou de opressão ou de escravidão, seja do pecado, seja da lei das obras, mas possamos, Senhor, estar livres em Ti, Pai, porque livres em Cristo nós sabemos que teremos o amor de Cristo, e o amor de Cristo cumpre a lei de Cristo. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.